Olha, o programa de hoje tem muito assunto ainda, viu? Você participa com a gente através das nossas redes sociais, temos nosso Twitter, temos nosso WhatsApp e o Instagram também. Manda aí sua mensagem e colabore com o nosso programa de hoje. Na semana do Dia Internacional da Mulher, o Hospital da Mulher, Parteira Maria Corrêa, intensifica os atendimentos e realiza uma programação diversificada, inclusive com a inauguração do Laboratório de Reprodução Assistida. A Semana da Mulher começou no dia 1º e segue até 10 de março. Para celebrar o Dia Internacional da Mulher, o hospital montou uma programação diversificada e ainda ampliou os serviços e o número de atendimentos. Nós fizemos uma programação em comemoração à semana. O mês de março inteiro nós teremos atividades, mas fizemos uma semana especial onde a gente intensifica os nossos atendimentos, aumentando a nossa oferta de alguns procedimentos, né? E também abrindo novos procedimentos, como é o caso da oferta de densitometria óssea e de mamografias. Estamos na sala de densitometria, um dos serviços que foi ampliado. Para ter acesso aos exames e acompanhamento, a paciente precisa começar pelo postinho do bairro, já que todo o processo é regulamentado. O nosso atendimento, se dá início com essas pacientes de todos os municípios, porque elas são reguladas, de acordo com cada especialidade. Nós hoje temos o nosso Regula RN, que é o site onde está inseridos os atendimentos do Hospital da Mulher. A semana começou com a inauguração deste espaço aqui, que é o Laboratório de Reprodução Assistida. Um serviço que só está disponível ou só estava disponível na capital, em Natal, e que agora chega a Mossoró, no Hospital da Mulher, tanto para as mulheres moçoroenses como para mulheres que moram em cerca de 60 municípios aqui do Rio Grande do Norte, assistidos pelo hospital. A servidora pública Gabriela veio da cidade de São Francisco do Oeste em busca da inserção do DIU, que também está sendo ofertado pelo Hospital da Mulher. Ele vai me dar um encaminhamento para mim vir para o ginecologista e a gente vai ver qual é o que dá mais certo para colocar, né? E aí você acha que o DIU é uma forma segura, um método seguro e que você deseja colocar agora em prática? Isso. Por enquanto, eu acho que sim, né? Porque em medicamento eu não estou me dando muito. Então, aí eu decidi a colocar o DIU. Este profissional da saúde reforça o quanto o uso do DIU é uma escolha para o planejamento familiar. É o dispositivo intrauterino, ele é um anticoncepcional, muito seguro, indicado para as mulheres que querem fazer uma anticoncepção tranquila, e que não requer tantas exigências, como é a pílula, por exemplo, que todo dia tem que tomar, Então, tem sido um método muito aceito pela população, sem grandes intercorrências, tranquilo clinicamente. E aí as mulheres que têm indicação são mulheres que não possuem infecção pélvica, inflamação, doença sexualmente transmissível, nem mioma, E aí os exames que a gente pede, como critério de elegibilidade, é um beta-HCG, a mulher tem que provar que não está grávida, e que não tem nenhuma infecção, nenhuma doença sexualmente transmissível. É basicamente isso. Além dos serviços ofertados, a programação será estendida com a realização do primeiro colóquio de vigilância em saúde do Hospital da Mulher. A gente vai estar discutindo indicadores de saúde da mulher de toda a região oeste com os gestores dos municípios. Aqueles que vêm receber atendimento aqui, a gente vai dar devolutivas sobre quais são os problemas de saúde que nós estamos identificando na região. Então, programação aí para você que precisa procurar esses serviços, está aí disponível, então. Carol, só um registro, o Hospital da Mulher que foi inaugurado recentemente, está iniciando suas atividades, seus trabalhos aqui em Mossoró. É o primeiro Dia da Mulher do Hospital da Mulher em Mossoró, funcionando. A gente espera que este tipo de atividade, que vai acontecer esta semana, que possa realmente ser contínuo durante todo o ano. Então, parabéns ao pessoal do Hospital da Mulher. Exatamente. Olha, e a gente tem aqui o Bento Carlos, ele está opinando sobre essa questão da lei da laqueadora que a gente trouxe aqui. E ele diz assim: eu gostaria de expressar minha opinião.
sobre a lei, em relação à orientação homem e mulher ter direito de definir se ter filhos ou não. Na minha opinião, não havia necessidade da lei, só bastaria o respeito a ambos, porque tendo em vista que há pessoas que não têm vocação de ser pai e mãe, isso é direito que cabe somente a si, para definir se deve ser pai ou mãe, afinal o corpo é seu. E também em querer ser pai ou mãe. Conheço pessoas que não podem tomar anticoncepcional, então a saída seria o direito de fazer o método da laqueadura ou vasectomia e assim ajudaria na qualidade de vida, não tomando medicação contra a gravidez não desejada. Só bastaria o respeito, não ser preciso uma lei, dando assim uma brecha para o outro resolver sua vida como reprodutor ou não. Pois é, para você ver então, Bento Carlos, como é que funciona a questão ainda em sociedades como a nossa, em relação ao corpo da mulher. Existe uma lei que determina que o marido precisa opinar. Existe uma lei que proíbe se a mulher tem direito ou não de decidir fazer um aborto em caso de gravidez indesejada. E realmente, concordo com você, não precisaria de leis para isso. A mulher pode decidir pelo corpo dela, o homem pode decidir pelo corpo dele, da forma como for mais conveniente, as vontades ou as situações e condições de vida e contexto de cada um. Carol, tem um dito popular que diz que se tem aviso é porque tem história. Então, se tem a lei é porque tem história, né, de justamente direitos sendo aí negados. Pois é, como é que você vê isso, doutora Diana? Da sociedade, a sociedade ou vice-versa, né? Às vezes, foi até quando, como a gente mencionou, quando foi perguntada, que foi meio que para dizer o óbvio, o que é óbvio para alguns, a gente já encontra pessoas contrárias a isso, né? Como foi o caso do deputado que você mencionou. E, assim, são pessoas que normalmente têm outros seguidores, têm outras pessoas que concordam com o que foi dito. Que as pessoas cheguem a pensar como o telespectador, né? E que deixe o livre-arbítrio, deixe a decisão, que seja da mulher, que seja do homem, de ter ou não, de gerar ou não filhos, né? Exatamente. E, doutora Diana, em relação à legislação, a gente já citou aqui em relação à Lei Maria da Penha como um marco para, inclusive, reflexão em relação a outros tipos de violência. Mas, além da Maria da Penha, como é que a senhora analisa a legislação como um todo em relação à violência contra a mulher, mas não só a violência contra a mulher, mas também em relação a outros direitos da mulher? Nós tivemos recentemente, não nem tão recentemente, mas a questão da qualificadora do feminicídio, né? Nos crimes de homicídio contra a mulher pela a questão do gênero, né? Tem o femicídio, eu poderia chamar de femicídio, o crime contra a mulher, e o feminicídio, o crime contra a mulher pela questão do gênero. Morreu porque é mulher, pela qualidade mulher, né? Pela qualidade do gênero, que é uma qualificadora que aumenta a pena do crime de homicídio. E que eu acredito que desde que foi legalizado, a gente vê vários e vários casos sendo veiculados, né? Tem a questão de postura também. Sim. Você estava falando aqui no intervalo, né, que alguns homens têm uma posição de quando a mulher está falando, não deixa ela falar. A gente viu, por exemplo, agora recentemente, casos enfim, homicídios, quando não se quer o fim do relacionamento, o homem. Como é que essas mulheres podem procurar uma ajuda, proteção, denunciar de casos mais simples a casos mais difíceis? Essa parte da interrupção masculina, né, ou de quando o homem quer explicar para a mulher o que normalmente a mulher já sabe. Tem vários casos na literatura, a gente chama de men's explain ou men's interrupt, né, que é o homem tentando explicar o que a mulher talvez domine melhor que ele, ou o homem interrompendo a mulher no momento da fala. É muito uma postura, uma questão cultural, né, assim, de convivência, não é uma questão legal. E com relação à proteção legal à mulher, né, a mulher que se entender vítima de violência deve procurar de pronto a delegacia, né? Eu acho que para procurar, de repente, uma medida protetiva, algo que proteja, né, que a proteja fisicamente, que proteja seu direito fisicamente, e também para proteger da questão da violência psicológica. Eu acho que a polícia está aí também, o trabalho de inteligência da polícia, para proteger a mulher vítima de violência nesse sentido.
em relação a assédio, importunação. Até hoje existe muita confusão em relação aos termos e às práticas. O que é crime, o que não é, o que é assédio, qual é a diferença entre assédio sexual e importunação sexual. Inclusive, sobre inovações legais, teve a questão da importunação sexual, né? Que antes, ao exemplo do estupro, antigamente o estupro era reconhecido como quando havia conjunção carnal. Logo após, o simples ensejo, ou a simples demonstração do desejo, o toque, qualquer coisa que seja feito em relação à mulher, sem que haja o consentimento, já pode ser considerado estupro, né? E a questão da importunação sexual, mulheres que são vítimas diariamente de qualquer tipo de cantadas, de até gesticulações, mulheres que frequentam ambientes como ônibus públicos, né, que frequentemente são vítimas de algum tipo de assédio. Aí veio a questão perdão, esqueci a palavra, mas a importunação sexual veio para a importunação sexual veio para consertar isso aí, né? Eu perdi a palavra para punir. Desculpa, era para punir. Veio para punir essa atitude do homem em relação à mulher. Olha, a gente tem aqui algumas participações em relação à questão do piso, né, dos professores. É um assunto que é recorrente e está sendo pauta e é a polêmica do momento. Primeiro, mandar um alô do João, diretor da UPA, do Niel do Sumaré, que está pedindo aqui um alô também para a dona Renilda e dona Regineide em Caraúbas, olha aí. O Antônio Francisco Poço de Tilon em Apodi também. Então, vamos lá. A gente tem a participação aqui do Dantas Rocha, dizendo que tem dinheiro para a cidade junina e não tem, nem tinha a tal Secretaria da Cultura, mas para piso salarial se recusa. E a gente tem um grande desabafo aqui a nossa telespectadora Graça do Nova Betânia. Vou tentar ler por cima, viu, Graça, porque a gente não tem muito tempo. Ela diz que nossa cultura profissional não pode ganhar bem, sempre que vem reajuste é preciso muita luta para conseguir. A Prefeitura divulga que já recebemos o piso, não considera o plano de cargos quando realiza os cálculos sobre o piso do professor a partir da graduação. O piso na lei é para ser a partir do professor de ensino médio. O plano de cargos é uma conquista que tivemos às custas de muita luta. Quando a Prefeitura não pode arcar com o piso, pode pedir complementação do Fundeb, mas a Prefeitura não pede, porque terá que provar que realmente o que arrecada no município não é suficiente. E ele pode, ela está aqui dizendo. Muito obrigada, viu, Graça, pela sua conversa aqui com a gente, pelo seu desabafo e a contribuição no programa de hoje. Diana Paula, vice-presidente da OAB, nossa convidada, muito obrigada pela conversa. Obrigada, Carol. Obrigada, Vonúvio. Obrigada a todos pelo convite e pela audiência. Seja sempre bem-vinda. Você de casa, boa noite. Até amanhã. Muito obrigada pela audiência no programa de hoje. Amanhã a gente se encontra aqui no Cenário Político. Boa noite e até lá.